origem da quiropraxia. A finalidade que nós estamos fazendo nessa live de hoje é desmistificar essa história de que a quiropraxia é exclusividade de algumas categorias profissionais. Isto não é uma verdade. E nós resolvemos, então, mostrar qual é a origem da quiropraxia para que nós possamos entender isso um pouco melhor. Diferente daquilo que a gente possa estar pensando, a quiropraxia é muito mais antiga. Se fala muito no pai da quiropraxia como sendo David Palmer, né? Isso não é uma verdade assim. Ele foi o precursor da quiropraxia um pouco mais científica, um pouco mais recente. Mas nós encontramos manuscritos chineses que datam de 2700 antes de Cristo a 1500 antes de Cristo, que mencionam o conhecimento dessas técnicas desde então. Então, nós podemos afirmar com toda certeza que a quiropraxia é exercida há mais de 4.700 anos, né? Ou há mais de 4.720 anos, se preferir. E é isso que nós queremos estar mostrando aqui. No Japão, já nos séculos XV e século XVI, foi desenvolvida uma técnica que foi chamada de Seitai, que é outra coisa que tem assim também muita confusão, né? Na realidade, no Japão você tem o Seitai aplicado com as mãos e o Seitai aplicado com aquelas cunhas, martelos feitos em madeira. Mas isso já vem desde o século XVI, gente, e eram utilizados para tratamento dos samurais. Essa é a quiropraxia japonesa. E desde aquela época que se aplicava tanto com as mãos como com esses artefatos de madeira. Nós encontramos no resto do mundo aí também muita coisa a respeito, né? Os hindus, chineses, egípcios, hebreus, persas, babilônicos tinham conhecimento dessa arte, ainda que de uma maneira muito empírica, sem um conhecimento um pouco mais científico da coisa, né? Mas desde lá já se praticava a quiropraxia. Em grutas do sul da França foram encontradas gravuras que remontam a 1500 antes de Cristo, indicando a utilização de manipulações, também de maneira muito rudimentar, até pela maneira como foram gravadas nessas grutas. Gregos, romanos, árabes identificaram os princípios básicos da quiropraxia. Básicos e fundamentais. E aí registraram isso. Não ficou só na prática de fazer ali, de ter alguma figura. Não, isso foi registrado. Eles registraram esses conhecimentos deles em livros. Por isso, nós podemos afirmar com toda certeza que a quiropraxia foi desenvolvida na antiguidade, apesar de praticada aí de modo incipiente, de uma maneira muito mais empírica, de uma maneira mais
Vamos deixar no empírico, vai? A quiropraxia atual, esta sim, foi desenvolvida por Daniel David Palmer, que viveu de 1845 a 1913. E ele também foi muito perseguido por causa disso. Nós vamos ver logo mais aqui. Ó. Em 1895, Harvey Lillard retratou a Palmer, que, trabalhando em um serviço um pouco mais pesado, em uma posição forçada, sentiu um estalido no seu pescoço. E, após isso, ele ficou surdo. Na ocasião, Palmer examinou a coluna vertebral de Harvey e encontrou ali uma pequena saliência, percebendo que essa saliência era provocada por uma vértebra fora de sua posição anatômica natural. Convenceu Harvey a deixá-lo corrigir essa vértebra que estava fora da posição anatômica natural. E, ao fazer a manipulação dessa vértebra, também houve um estalido e a saliência desapareceu. E, alguns dias depois, Harvey recuperou a sua audição. E só em 1897, Palmer fundou a primeira escola de quiropraxia. Ela foi fundada em Davenport, no estado de Iowa, nos Estados Unidos da América. E ele sempre afirmou que a técnica dele não exigia a mesma formação da medicina convencional ou uma medicina tradicional, como se costuma dizer aí, né? Para mim, a medicina tradicional é aquilo que é mais antigo, né? E a medicina que chamam aí de tradicional, a medicina alopática, ela é muito mais recente do que outros tipos de medicina que nós conhecemos, tais como a medicina chinesa, a medicina ayurveda da Índia, são muito mais antigas do que a medicina alopática. Com tudo isso, médicos e cientistas criticavam a quiropraxia por falta de comprovação científica. David Palmer dizia assim: a minha técnica de quiropraxia é baseada em preceitos metafísicos, além do enfoque neuromúsculo-esquelético. Só que, desde o início, apesar de tudo isso, David foi sempre muito criticado e perseguido pelos médicos. Isso acabou culminando que, em 1889, o médico americano Henrique Mattei iniciou uma campanha contra aqueles que praticavam quiropraxia, o que resultou em 1906 com a condenação de Palmer por não ter licença médica. Então, vejam, quando a gente diz hoje, poxa, somos perseguidos pelos médicos, somos perseguidos pelos fisioterapeutas. Gente, isso sempre aconteceu, né? E nós precisamos lutar com coragem para não sermos vencidos e continuarmos com aquilo que nós fazemos. Eu gostaria aqui de deixar algum lembrete. O SATOSP vai estar oferecendo o curso de quiropraxia em sua sede na Rua Ouvidor Peleja, número 412, no bairro da Saúde, em São Paulo. As aulas serão toda quinta-feira, das 8 às 12 horas, e o curso terá seu início no dia 2 de fevereiro de 2023 e terminará no dia 11 de maio de 2023.
O investimento para fazer esse curso é de R$ 2.300 à vista ou em até 10 vezes no cartão de crédito. Para sindicalizados do Satosp, o investimento é de R$ 1.610 à vista ou em até 10 vezes no cartão de crédito. Mas para você que está assistindo a nossa live agora, tem uma condição ainda melhor. Seja sindicalizado ou não, clique no link que está aparecendo aí no chat para vocês e faça sua inscrição agora, por apenas 10 parcelas de R$ 149,90 por mês no cartão de crédito. Vocês acham que é só essa novidade, só isso que nós temos para oferecer? Não, não é não. Fiquem até o final da nossa live, que nós teremos mais surpresas boas para vocês. Não deixem de assistir até o final. Sabedores que somos agora de que a quiropraxia é muito mais antiga, a origem da quiropraxia. Nós podemos dizer que a origem da quiropraxia, por tudo que acabamos de ver, ela também é oriental. Então, vamos agora conhecer um pouquinho dos objetivos desta quiropraxia. Qual a finalidade da quiropraxia? É uma terapia com o objetivo de restabelecer e manter a amplitude de movimentos, normalizando o sistema neuromúsculo-esquelético. No nosso corpo, tudo está interligado, gente. Então, quando você tem... A quiropraxia mexe com o quê? Com a sustentação do nosso corpo. Porque os ossos são a sustentação do nosso corpo. É como se os nossos ossos fossem o alicerce de um prédio, um prédio aí com 20, 30, 40 andares, lá sei eu. O alicerce tem que estar muito bem cuidado, porque se ele não for muito bem cuidado, esse prédio amanhã ou depois vai acabar caindo. Os ossos, as articulações, são essa estrutura do nosso corpo, é esse alicerce do nosso corpo. Se ele não estiver muito bem cuidado, ele vai acabar influindo no corpo como um todo. Essas manipulações, para manter esse alicerce de uma maneira perfeita, de uma maneira que possa sustentar o corpo sem problemas, são feitas após de um relaxamento muscular adequado para que possamos estar aliviando as dores e desconfortos provocados por luxações e subluxações. Por que um relaxamento muscular? O que prende as nossas articulações, uma das estruturas que prendem as nossas articulações são os músculos. Outra estrutura que prende as nossas articulações, prende um osso no outro, são os tendões. E outra estrutura ainda são os ligamentos. Sabemos que ligamentos nós não temos muito como alongá-los, não temos muito como mexer, porque se nós alongarmos um ligamento, ele nunca mais volta ao seu tamanho natural. Mas músculos e tendões podemos sim trabalhar para que possamos assim, então, estar
trabalhando as articulações de uma maneira mais correta e sem provocar dores na pessoa. Quando eu comecei a trabalhar com quiropraxia, quando eu comecei a dar aulas de quiropraxia, eu ouvi muitas e muitas vezes a pergunta: quiropraxia e osteopatia é a mesma coisa? Se nós formos analisar friamente, poderíamos dizer que sim. Então, nós vamos ver agora qual é a origem da osteopatia e qual é a origem da quiropraxia moderna, quiropraxia de David Palmer. A origem da osteopatia. A osteopatia foi originada por um cirurgião do Exército dos Estados Unidos da América, chamado de Andrei Taylor Still, que viveu de 1828 a 1917. Acontece que, após uma desilusão sofrida em 1864, por ele ter presenciado a sua família ter sido dizimada por uma epidemia de meningite, sem nada poder fazer, começou a se utilizar exclusivamente de técnicas de manipulação das estruturas do corpo. Ele inventou essas técnicas? Ele inventou essas manipulações? Não, ele foi buscar aqueles conhecimentos que vêm lá de milênios atrás. E assim ele chegou à conclusão que só por esse meio poderia entender e curar as disfunções do corpo. E a essa técnica ele denominou de osteopatia. Ele estava fazendo o quê, gente? Ele estava trabalhando exatamente aquilo que a quiropraxia faz, que é trabalhar músculos, tendões, ligamentos, articulações, para melhorar a posição, melhorar o alicerce das pessoas, para que elas possam ser erigidas de uma maneira sustentável. E aqui vai um outro avisinho. Para vocês que são do Vale do Paraíba, o Satosp estará oferecendo o curso de quiropraxia na Contato Terapia Natural, onde funciona a sede da delegacia do Satosp, que fica na Rua Havana, 34, Vila Rubi, São José dos Campos. Lá, as aulas não serão durante a semana, mas sim de final de semana. Sábados e domingos. Um final de semana por mês. Aos sábados, as aulas serão das 8 às 17 horas e aos domingos, das 8 às 13 horas. Esse curso terá seu início em 25 de março de 2023 e o término em 24 de junho de 2023. E o investimento para este curso não é porque está fora de São Paulo que vai ser diferente, não. Vai ser o mesmo do investimento feito de quem fizer o curso em São Paulo. Ou seja, o curso tem um custo de R$ 2.300 à vista ou em até 10 vezes no cartão de crédito. Para sindicalizados do Satosp, é de R$ 1.610 à vista ou em até 10 vezes no cartão de crédito. Infelizmente, o nosso delegado de São José dos Campos teve um problema qualquer, não pôde participar desta nossa live, e esse último item aí, que seria a inscrição feita durante esta live, nós não poderemos cumprir.
E agora vai aqui um avisozinho de quais conhecimentos devemos ter para sermos um quiropata ou um quiropraxista, como queiram chamar. Para isso, se faz necessário termos conhecimentos de, pelo menos, em anatomia. Por que anatomia? Como é que eu vou saber o que é uma articulação? Onde estão os ossos? Como é que essa articulação é presa se eu não conhecer anatomia? Fisiologia, para conhecer um pouco das patologias que possam estar interferindo nas nossas articulações. Biomecânica, né? Que é o que provoca, como é que nós fazemos os movimentos, como esses movimentos são feitos. Então, a biomecânica é muito importante. Psicologia, porque nós precisamos ter um pouco de psicologia para podermos estar passando aos nossos pacientes aquilo que nós vamos fazer e sabermos também entender a posição dos pacientes. E, lógico, óbvio, ciências quiropráticas. E aqui vai mais um avisozinho para a nossa live de hoje. Nunca deixem de consultar o site do Satosp. É tão simples, né, gente? www.satosp.com.br. Se vocês entram no Google, põem lá satosp.com.br e abre o site do Satosp. O nosso site sempre tem novidades para quem consulta ele. Não deixe de consultá-lo. Você vai ter boas informações no nosso site. E aqui, para comprovarmos um pouco tudo aquilo que nós estamos falando, nós estamos trazendo alguns estudos que comprovam a eficácia da quiropraxia. Na Itália, foram em 17 mil pacientes foram feitos, que se queixavam de lombalgia, foram feitos movimentos, manobras quiropráticas. E 87% desses 1.700 pacientes tiveram o tempo de hospitalização reduzido. Desses 87%, 75,5% deles tiveram o tempo de afastamento do trabalho também reduzido. Em estudos feitos em Oregon, com doenças do trabalho, concluiu-se que o tratamento com quiropraxia reduz o tempo parado em 50,9%, quando comparado com cuidados médicos. Vejam, gente, o que nós estamos falando aqui são estudos. No Brasil não se faz quase nenhum tipo de estudo nesse sentido. Mas fora do Brasil se faz muito disso. Né? Eles comparam muito as coisas para ver. E viram que em Oregon chegaram a essa conclusão. Né? 50,9% das pessoas comparados com cuidados médicos, ou melhor, reduziu em 50,9% o tempo de recuperação dessas pessoas. Em hospitais dos Estados Unidos que tratam de problemas ortopédicos, especificamente ortopédicos, verificou-se que se utilizam de quiropraxia e dão alta aos seus pacientes na metade do tempo daqueles que não utilizam. Então, se você pega uma pessoa, vai tratar com
anti-inflamatórios, com não sei o quê, com não sei o que lá, com a medicina chamada alopática. Digamos que esse paciente tem um tratamento, demore 30 dias para se ver livre do problema que ele tem. Com a quiropraxia, ele vai se ver livre do problema em apenas 15 dias. Em 1995, um jornal nos Estados Unidos publicou um relatório do diretor do Departamento de Epidemiologia do Medical Research Council, o Dr. Tom Medal. Nesse relatório, ele afirma que em trabalho comparativo entre tratamentos quiropráticos e médico, o tratamento quiroprático é efetivamente superior ao médico. Não somos nós que estamos dizendo, gente. Mas para tudo isso, para que nós possamos estar trabalhando com a quiropraxia, além de todos aqueles conhecimentos que nós já falamos, nós precisamos saber dos riscos que temos de trabalhar com a quiropraxia. Então, quando nós temos uma pessoa com osteoporose, devemos tomar muitos cuidados ao fazer uma manobra quiroprática. Se a pessoa tiver osteomielite, também. Nesses dois casos, os ossos ficam porosos e ficam muito fracos. Uma manobra um pouco mais violenta pode provocar uma fratura. Tomar muito cuidado com ligamentos. Um alongamento muito forte pode estar provocando um laceamento de um ligamento, e aí nunca mais ele volta, né? Tendões e músculos, nós precisamos tomar cuidado aí para não estarmos provocando distensões musculares, distensões de tendões, rompimento de tendões. E muito cuidado com próteses. Aqui nós vamos dar, então, alguma coisa, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a grade curricular de um curso de quiropraxia. Na grade curricular constam os objetivos da quiropraxia que nós falamos, as diferenças entre quiropraxia e osteopatia que falamos também, a origem da osteopatia, a origem da quiropraxia, os conhecimentos que são exigidos para um quiropata, que nós já falamos também, estudos que comprovam a eficácia da quiropraxia, que nós falamos também, riscos da quiropraxia, ou sejam, contraindicações, os cuidados que temos que tomar, a introdução à quiropraxia, a inspeção. O que seria essa inspeção, gente? Nós estamos analisando a pessoa. Não se trata bem de uma anamnese. Se trata de eu poder estar tocando nessa pessoa, sentir essa pessoa, ouvir as queixas e sentir a pessoa, observar como é que está o local da queixa. Medições e análises quiropráticas. Nós devemos estar medindo a região que está afetada, para ver se tem diferenças do outro. Por exemplo, eu tenho um problema qualquer no cúbito, então eu vou a um quiropata e ele tem que olhar o meu cúbito direito e o meu cúbito esquerdo, ver se eles estão da mesma maneira, se tem o mesmo tamanho,
em referência a tamanho, em referência à cor, em referência à temperatura dos locais afetados. Causas e deformidades articulares. Nós vamos ter que, para isso, nós vamos ter que conhecer um pouco de anatomia. Técnicas e manobras quiropráticas para as regiões de pelve, coxa femoral, joelho, tornozelo, ciatalgia, punho, cúbito, articulação escapulohumeral, glenohumeral, manipulação da mandíbula, coluna cervical, coluna lombar e coluna torácica. Tudo isso forma a grade curricular do nosso curso de quiropraxia. Nós falamos muito das contraindicações. Então, nós falamos da osteoporose. O que é a osteoporose? É uma doença caracterizada pela diminuição da massa óssea. Isto faz com que os nossos ossos fiquem mais frágeis, aumentando riscos de fraturas. Por vezes, a gente ouve falarem assim, aquela senhora ou aquele senhor muito idoso, coitado, caiu ali e quebrou o fêmur. Nem sempre foi a queda que quebrou o fêmur. Às vezes, o fêmur quebrou e provocou a queda. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a osteoporose. E aí vem, então, a explicação, né? Que a osteoporose é muito associada ao envelhecimento, uma vez que, com o passar dos anos, o organismo perde progressivamente a capacidade em metabolizar e absorver nutrientes. Opa! E apesar dessa doença não ter cura, o tratamento pode ser estabelecido com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da pessoa e diminuir o risco de fraturas e de doenças. É importante que a pessoa tenha um estilo de vida saudável, com a prática de exercícios físicos regular, mas o médico também pode recomendar o uso de suplementos ou medicamentos que ajudam no processo de reabsorção de cálcio. Então, vejam, não é só, a quiropraxia não está preocupada só em trabalhar as articulações com manipulações, mas ela está preocupada também em estar recomendando àquela pessoa que tem algum problema procurar um médico para que ele possa estar tomando medicações, coisa que o quiropata não pode fazer. O uso contínuo de cloreto de magnésio e caminhadas ao sol ajudam muito a estabilizar a doença. Não vai regredir a osteoporose, mas vai dificultar o seu progresso. O uso de cálcio tende a aumentar a incidência de osteófitos, bicos de papagaio. E não adianta você estar tomando cálcio. A pessoa tem osteoporose porque ela mudou a sua dieta alimentar? Na grande maioria das vezes, não. Na grande maioria das vezes, a dieta alimentar é a mesma. Só que
a absorção dos nutrientes daquela dieta alimentar não é o mesmo. Então, não adianta, porque ela deixou de tomar leite, que tem bastante cálcio? Não. Ela deixou de comer alimentos que tenham cálcio? Não. Só que o organismo não está metabolizando esse cálcio de maneira correta. E para ajudar a isso, cloreto de magnésio e vitamina D, que ajudam muito. Por isso, o cloreto de magnésio e caminhadas ao sol. Aqui nós temos um exemplo de um osso aqui com um osso normal. Nós estamos vendo aqui o quê? Cabeça de fêmur, gente. Certo? Vejam como ele é mais fechadinho. E aqui, uma cabeça de fêmur com osteoporose. Vejam como ele fica muito mais rarefeito, fica muito mais enfraquecido. Osteomielite. A osteomielite é geralmente causada por bactérias como Staphylococcus aureus ou Streptococcus. Grupo raramente é causado por fungos. Pode afetar qualquer animal vertebrado. Ele tem mais ou menos as mesmas características da osteoporose. O osso mais frequentemente acometido, os ossos mais frequentemente acometidos são os ossos longos dos membros, como fêmur e húmero, e na coluna vertebral, mas pode se encontrar em qualquer parte do sistema ósseo. A infecção causa inflamação, dor ao movimento, fraqueza e febre. Como o tecido inflamado faz pressão contra a parede exterior rígida do osso, os vasos sanguíneos da medula podem comprimir-se, reduzindo ou interrompendo o fornecimento de sangue ao osso e, assim, enfraquecendo esse osso. Nas crianças, as infecções ósseas contraídas através da circulação sanguínea causam febre e, em certas ocasiões, dor no osso infectado, alguns dias depois. A área que está por cima do osso pode inflamar-se, inchar, e o movimento pode ser dificultado. Aqui nós temos um exemplo de ossos com... aqui é um joelho, né? Aqui nós temos um joelho normal, e do outro lado aqui nós temos um joelho com osteomielite. Veja como ele fica todo furadinho também. E também enfraquece os ossos, além de causar todos aqueles sintomas que nós acabamos de ver. Ligamentos. Os ligamentos do corpo humano são feitos de tecido fibroso, muito resistente e pouco elásticos. Um ligamento ele é diferente do músculo, ele não tem a contratilidade que existe no músculo e nos tendões. Se você esticar um ligamento, ele não volta mais, ele perde a contratilidade. A função do ligamento é de unir um ou mais ossos, o que protege e estabiliza as articulações do corpo. Seu papel é desempenhado de forma passiva, ou seja, os ligamentos não se movem como os músculos para exercer seu papel mecânico. Essas estruturas possuem diversos receptores capazes de detectar dor, estiramento e a velocidade e o movimento das articulações. As informações são repassadas para o cérebro, que as encaminha ao músculo para que os movimentos sejam dosados. No entanto, apesar desse mecanismo, movimentos abruptos ou excessivos
podem produzir um estiramento no tecido ligamentar, o que ocasiona a sua distensão ou ruptura. E aí nós temos um exemplo nessa figura de um ligamento rompido, gente. Nós temos aqui um ligamento, tá? E aqui a gente vê que ele está parcialmente rompido. Isso aqui nunca mais se refaz, diferente do músculo que se refaz. No ligamento não tem isso. E a partir daí você vai precisar, então, do quê? De uma cirurgia para resolver esse problema de ligamento. Aí nós temos outros exemplos de ligamento, né? O ligamento de joelho, ligamento cruzado posterior. Aqui nós temos um ligamento cruzado posterior íntegro e aqui nós temos o ligamento posterior cruzado posterior rompido. E aqui nós vamos ter ainda vários tipos de ligamentos. Tendões. Os tendões são estruturas fibrosas com a função de manter o equilíbrio estático e dinâmico do corpo através da transmissão do exercício muscular aos ossos e articulações. Gente, o que é um tendão? É a continuação do músculo. Você tem um músculo de um tamanho um pouco maior, esse músculo as fibras musculares vão se juntando com a finalidade de fortalecer, de ficarem mais fortes e aguentar tudo aquilo que o tendão precisa fazer. Os tendões dos músculos podem ser longos. As origens dos mesmos, assim como a inserção, podem estar separadas por muitas articulações. Os tendões são tecido conjuntivo com fibras colágenas que se entrelaçam, permitindo a distribuição das forças de todas as partes do músculo. Os tendões estão unidos por ossos, por ligamentos anulares retináculos. Aqui nós temos um exemplo muito característico do que é um tendão. Nós temos aqui o gastrocnêmio. Tá? Vocês vejam que ele vai se juntando, ele vai afinando e forma o tendão que vai ser preso lá no calcâneo. Do lado dele, nós temos um rompimento desse tendão calcâneo. O antigo tendão de Aquiles, né? E aqui nós temos mais ou menos como é uma figura que diz mais ou menos como é que é feito a cirurgia para substituir, para eliminar esse rompimento. Então, pega-se as duas partes rompidas do tendão e se entrelaçam fibras para que ele possa voltar a funcionar. Se você rompe o tendão calcâneo, você não consegue mais andar. Músculos. Os músculos são os tecidos responsáveis pelos movimentos dos animais. Nós somos animais, né, gente? Vocês sabem disso, né? Tanto os movimentos voluntários com os quais o animal interage com o meio ambiente, como os movimentos dos seus órgãos internos, o coração ou o intestino, por exemplo. Os músculos são constituídos por tecido muscular e caracterizam-se pela sua contratibilidade, que nós já falamos que não existe
nos ligamentos. A contratibilidade nada mais é do que o poder que o músculo tem de contrair e alongar, contrair e alongar. Funcionando pela contração e extensão das suas fibras. A contração muscular ocorre com a saída de um impulso elétrico do sistema nervoso central, que é conduzido ao músculo através de um nervo. Esse estímulo elétrico desencadeia o potencial de ação que resulta na entrada de sódio necessário à contração dentro da célula e a saída do potencial de ação e potássio da mesma, assim estimulando a liberação do cálcio que está armazenado nos retículos sarcoplasmáticos, ou RS, presentes no sarcoplasma. Citoplasma da célula muscular. O sarcoplasma é um citoplasma da célula muscular. E aí nós temos um músculo, então. O músculo, ele pode se romper e se reestruturar. Há como, se houver um tratamento rápido e bem feito, o músculo vai se refazer apesar desse rompimento, o que não acontece com as cartilagens, com os ligamentos. E aí nós temos mais alguns músculos. Prótese. Prótese é um componente artificial que tem por finalidade suprir necessidades e funções de indivíduos sequelados por amputações, traumas ou deficiências físicas de nascença. Quando uma pessoa perde algum membro do corpo, no lugar é posto uma prótese mecânica. Essa prótese responde a qualquer impulso nervoso, virando um substituto ideal com a vantagem de ser mais resistente. As próteses podem também ser internas para substituição de articulações ósseas, operação da anca, isso é antigo pra caramba, né, gente? Geralmente são prescritas por médicos. Geralmente não, sempre, né? E aí nós temos alguns tipos de prótese. Nós estamos vendo aí, nessa figura da esquerda, nós estamos vendo uma prótese de cabeça de fêmur, colocada já no local, que vai substituir aquela cabeça de fêmur que estava com uma osteoporose muito avançada, que tinha uma osteomielite, que sofreu uma fratura e não conseguiu se recompor. E aqui nós temos os tipos de próteses que podem ser colocadas ali para substituir a cabeça do fêmur. Aqui nós temos alguns exemplos de ligamentos. Na figura anterior, nós temos aqui, então, acrômio, clavícula, escápula, articulação escápulo-humeral, húmero e a bursa, que fica aqui assim, toda articulação. Nós temos bursa, que é responsável pela produção do líquido sinovial, que é quem lubrifica as nossas articulações, para evitar desgastes. E aqui nós temos os ligamentos. Vejam quantos ligamentos nós temos no nosso ombro, né? Então, nós temos ligamentos que prendem o acrômio à clavícula, que prendem a clavícula à escápula, a espinha de escápula, o acrômio também a escápula, o húmero a escápula
Veja a quantidade de ligamentos que nós temos aqui, o cuidado que nós temos que ter com isso. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter presenciado pessoas que o ombro, que tem desloca o ombro, né? O ombro cai, parece que o ombro vai ficar lá embaixo, né? Perde o movimento. E isso a gente pode estar recuperando com a quiropraxia. Mas, se a pessoa toda hora sofrer esse alongamento desses ligamentos, ele vai acabar ficando frouxo. E a todo momento, esse ombro vai estar sendo deslocado, vai sofrer uma luxação ou uma subluxação. E aí não tem mais o que se fazer. O caso aí passa a ser cirúrgico. O Kleber está pedindo aí está com a mãozinha levantada aí. Não sou bem eu, é a Olinda Zec que tem uma pergunta faz tempo, que estava com a mão levantada. Que o meu chat não fica aberto por causa da... Então, é só para poder fazer a pergunta, porque daqui a pouco termina o tempo e ela não conseguiu fazer a pergunta. Pode falar, Olinda. Olinda? Desistiu da pergunta? Acho que está sem áudio. Olinda? Ela escreveu no chat, Kleber? Passa para mim, por favor. Não escreveu. Odair? Oi. Você comentou sobre zumbidos no ouvido, e eu gostaria de falar também sobre cãibras e a tendinopatia. O que você me fala sobre isso dentro da quiro? Tendinopatia são problemas de tendões, inflamações de tendões. As causas podem ser muito variadas, né? Não é um tipo de tratamento que nós poderíamos fazer com a quiropraxia. Ah, tá. Porque é uma inflamação. Uhum. Foi até bom, a tua pergunta foi muito boa, porque nós devemos ter sempre em mente o seguinte: nunca fazermos uma quiropraxia em uma articulação que esteja inflamada. Antes, nós temos que procurar desinflamar, e isso pode ser feito através da acupuntura, tá? Ou de qualquer outro meio para desinflamar, para que depois, então, possamos estar fazendo a manipulação quiroprática. Isso. A outra pergunta foi quanto a... As cãibras e o zumbido nos ouvidos. A tendinopatia, eu me referi a ela justamente para deixar gravado aqui para o pessoal que for assistir, né? Já tinha noção disso, e é bom que as pessoas assistam e tiram essa coisa que eles acham que tem que ir, vai fazer alguma coisa com quiro, mas eles não percebem e também não são orientados que tem que desinflamar primeiro, né? Infelizmente, por isso essa live teve exatamente essa finalidade, de estar mostrando para aqueles que nos veem que fazer quiropraxia não é só fazer um movimento, uma manobra quiroprática. Você tem que ter conhecimento daquilo que você está fazendo, daquilo que está acontecendo com aquela pessoa, para que você possa, então, estar fazendo a manobra. Porque você pode piorar a situação da pessoa. Tá? Quanto a zumbido no ouvido, existem já alguns estudos que dizem que o zumbido, na realidade, não é no ouvido. Você tem um zumbido, escuta, tem aquele zumbido que te perturba dia e noite. Você vai no otorrino, faz todos os exames, ele diz assim, você não tem nada no ouvido. O problema são
está no cérebro. Né? Eu estava lendo um artigo que diz assim, isso, na realidade, é um problema nos neurônios. Os nossos neurônios, então você tem lá os neurônios que tratam da parte auditiva, com o tempo, eles vão criando uma impureza qualquer nesses neurônios. E isso acaba dificultando a sinapse que tem que existir entre um neurônio e outro, e começa, então, a dar esse ruído. Nós podemos estar dando um exemplo aqui do seguinte. Se nós pegarmos um rádio, tá? Você ouvindo um rádio que vem por ondas, né? O rádio recebe a comunicação, aquilo que você está ouvindo, através de ondas. Quando esse rádio está muito velho e começa a se desgastar, esse rádio começa a provocar um ruído meio estranho, que seria o nosso zumbido no ouvido. Então, o problema não está no ouvido, mas sim nos neurônios da parte auditiva do cérebro. E aí, nesse caso, professor? Oi? E aí, nesse caso, o paciente, ele vai... Eu tenho um paciente que ele tem zumbido, ele relata para mim 24 horas por dia. E como você falou, ele já foi em neurotorrino, foi em tudo quanto é lugar, não tem nada. E aí ninguém acha nada. Não, o tratamento deveria ser feito realmente aí com um neurologista. Mas ainda não se tem medicação, não se tem um conhecimento mais aprofundado para que possa eliminar esse zumbido. Ele foi no neuro e o neuro receitou um medicamento para labirintite. Eu fiquei meia chocada com o assunto, né? Não vai resolver. Gente, zumbido no ouvido é muito difícil a solução. E não tem correlação com idade, não tem nada disso, né? Não tem nada. Isso pode se dar a qualquer idade. Tem alguma coisa a ver com idade, porque essas impurezas que vão se acumulando nos neurônios, dificultando a sinapse, isso vem também com a idade. Sim. Tá? Então, a idade é uma das causas disso, mas pode ocorrer a qualquer idade. Uma pessoa jovem, então, realmente... E aí, a terceira... As câimbras. As câimbras. O que provoca uma cãibra? Excesso de ácido lático. Né? Por que você tem excesso? Muito assim, que a gente já não está no finzinho de tempo, mas muito assim, superficial, muito rápido. O que provoca o excesso de ácido lático? Falta de oxigenação nas células ou falta de... Ai, deu branco aqui. Já falo já. O que tem na banana, como é? Potássio. Potássio. Né? Isso costuma provocar o excesso de ácido lático. Falta de vitamina C também, viu, Daí? Normalmente você tem a câimbra quando você caminha muito, joga bola, faz muito exercício, tá? Os músculos ficam contraturados. Essa contratura muscular vem a dificultar a passagem do sangue arterial, porque o músculo contratura, ele acaba fechando um pouco o vaso sanguíneo e dificulta a passagem do sangue. Em consequência disso, não chega
o oxigênio necessário para as células daquele músculo, provocando assim a cãibra. Tanto que, veja bem, na acupuntura a gente costuma aconselhar a pessoa, quando com cãibra, massagear o F3. Por que o F3? Porque você vai estimular o fígado a enviar mais sangue para aquela região que está precisando de maior quantidade de sangue e assim, então, acabar com aquele excesso de ácido lático. Muito a grosso modo, é isso. Eu acho que o Ednei tem alguma coisa para falar sobre isso. Tem, Ednei? Sim, falta de hidratação também gera cãibra, deficiência de vitamina C e desequilíbrio de cálcio. Então, vamos dizer, de certa forma, problemas de vascularização podem levar a tudo isso. Estaria muito ligado à alimentação, né? Isso. Por isso que é comum pessoa de idade também ter cãibra, falar, não fiz nada e tem a cãibra. Muitas vezes é desequilíbrio aí hídrico, problema de vascularização. Tem medicação para coração que gera desequilíbrio na bomba de cálcio e potássio. Isso. E aí a pessoa também acaba tendo as suas cãibras. Mas era só para complementar. Obrigada, muito bom. Ednei. Mas a Olinda não fez o seu questionamento, Olinda. Estamos aguardando. Sua mãozinha está levantada aí, mas você não fala. Você está, por acaso, o teu som, você está com o som, está sem som, o que está acontecendo? Acho que o som dela está desativado. Está desativado o seu som, Olinda? Eu acho que ela está falando, mas o som está desativado. O som dela deve estar desativado. Olinda, veja provavelmente na parte inferior do seu vídeo aí, tem um microfonezinho. Dá um clique em cima dele para ver se libera teu som. Ou escreve no chat que a gente responde pelo chat. Tá difícil. Gente, eu acho que já estamos na hora de encerrar, né? Se ninguém tem mais nada para falar, eu gostaria de estar relembrando aí que no chat tem o link que vocês podem clicar em cima dele e fazer uso aí do cupom de desconto, né? Que é muito para que bom. você possa estar fazendo o curso pelo valor de R$ 149,90 por mês, em 10 parcelas no cartão de crédito. Odair, eu tenho uma dúvida. Você viu alguma coisa sobre quiropraxia instrumental? Eu também ia perguntar isso. Tá. Eu não estou muito por dentro disso, não. Mas são instrumentos que substituem as mãos para fazer uma quiropraxia. Como tudo em massagem, eu acho que
nós devemos sempre estar utilizando as mãos e não qualquer instrumento que venha substituir a nossa mão. O instrumento não te diz o que está acontecendo na hora que você está fazendo a manobra quiroprática. Por mais rebuscado, por mais perfeito que seja esse instrumento, ele nunca vai te dizer se foi suficiente aquilo que você fez. Ou se não foi em demasia. O movimento quiroprático, você tem que estar sentindo o que está sendo feito. Não tem como um aparelho substituir isso. Ednei. A mesma coisa você fazer fazer uma massagem qualquer para relaxar um músculo, uma coisa muito simples. Vamos lá, eu quero relaxar o meu trapézio. Aí existem inúmeros aparelhos portáteis, camas, poltronas, que dizem que faz isso. Né? Usa-se também o TENS para dizer que está relaxando o músculo. Mas você segue o que? Aquilo que o fabricante do aparelho está dizendo. Você está sentindo o músculo? Será que ele está relaxando? Será que o estímulo que eu dei não foi excessivo e está que vai acabar provocando um efeito contrário àquilo que nós estávamos buscando? Porque nós sabemos que tudo que é em excesso, seja o que for, gente, tudo aquilo que for em excesso vai acabar sendo prejudicial. Eu vou dar um exemplozinho aqui muito, muito sem vergonha. Deixa eu abrir essa tela aqui, fechar a tela. Para olhar a cara de todo mundo. Melhor, né? Veja bem, um exemplo muito simples, né? Comer é muito bom, não é não? Eu para mim, não acho, né? A minha barriguinha não deixa mentir. Entretanto, quando você come em demasia, você não passa mal? Aquele negócio, né? Adoro uma feijoada. Então, vou lá, boto a feijoada no meu prato. Acabei de comer aquele prato, eu estou satisfeito. Mas a gula faz com que eu bote mais um pouco. Aí eu vou começar a passar mal, e aí eu vou dizer assim, foi o cafezinho que eu tomei depois da feijoada. É a azeitona da empadinha. Azeitona da empada. Então, os músculos é a mesma. Quando você trabalha excessivamente, você acaba tendo um efeito contrário. Ao invés de você relaxar, você vai acabar você relaxou e contraiu ele novamente. Ednei, deixa eu só te fazer uma pergunta. Lógico. Quando você se referiu a instrumento, seria aqueles martelos que agora estão fazendo, é isso? Não, esses martelos é o que eles chamam de Ryu Seitai. Seitai, que é japonês. Esses daí eu até já conheço e é bem como o Odair falou, é um mecanismo através desses martelos para fazer aí o realinhamento da coluna ou das articulações. É que tem uma série de vídeos, inclusive de cursos, até mandei alguns para o Odair, que é que eles chamam de quiropraxia instrumental. E é um negócio que parece a pessoa vai encosta em algumas partes do corpo e vai apertando. E assim, tem algumas partes que não são bem de articulações. Então aí eu fiquei na dúvida do que é, e olha que eu tenho perguntado para um monte de gente o que seria essa quiropraxia instrumental. Inclusive tem a Revolver, que
É o tipo de um revólver que tem lá, Vai você aperta, disparando. ele vai, faz e pá, e faz o barulho. Na realidade, ele faz um tipo de uma compressão, acredito que eu, através de ar, de uma mola, qualquer coisa assim. É a mesma coisa quando você vai num quiropraxista, que ele te põe numa maca, quando ele faz a manobra articular, dá aquele estalido forte, né? E que as pessoas acham tratar-se de uma articulação que está sendo trabalhada para devolvê-la no seu padrão anatômico natural. Isso Tem não acontece. equipamento que faz isso. Tem equipamento que faz o barulho. Exatamente. É um aparelho que você... Tem macas que já vêm com isso. Você compra a maca, ela já vem com esse treco. E tem um aparelhozinho que você compra, que você põe embaixo do paciente, você arma ele. A hora que você faz a pressão, ele desarma e faz aquele som que a pessoa acha que foi o osso dele que estalou ali. Né? Mal sabe ele que, se houver um estalo desse, de um osso batendo no outro, ele vai ter microfraturas ali que vão doer muito. Né? O Nil Seitai é o martelinho de ouro. Eu brinco, eu falo que é o martelinho de ouro. Isso. Quando a pessoa vai que precisa... precisa... coisas assim, que, a nível de quiropraxia, absurdas. Eu vi um vídeo esses dias atrás aí, eu acho que eu tenho ele até gravado no meu celular. O cara com uma marreta de ferro. Que absurdo. Eu vi isso. Que absurdo. Deixa a gente assustado. Esses martelos, eu já fiquei assim, assustada. Então, mas esses instrumentos de madeira do Seitai japonês, ele não chega a machucar. Tá? Ele não é tão pesado e tem toda uma técnica para você aplicar aquilo. Não é você pegar aquela marreta de madeira e estar batendo no cara de qualquer maneira. Não, tem uma técnica para você aplicar. Sim. Tá? Assim como é a quiropraxia manual que nós fazemos. Né? Eu costumo dizer assim, gente, quiropraxia é feita de detalhes. Então, na hora que você vai aprender a fazer uma manipulação quiroprática, observe muito bem como ela é feita. Teve dúvida? Peça para que seja mostrado novamente. Eu costumo, nas minhas aulas de quiropraxia, eu costumo dar ênfase aos detalhes, às posições, para que assim nós evitemos de estar machucando tanto o paciente como o próprio terapeuta. Né? Eu costumo, às vezes, fazer uma manipulação de coluna, que a gente pega o paciente por trás para fazer uma manipulação. Faço isso na frente da turma. É uma das manipulações mais simples que se tem para fazer e peço que alguém venha tentar fazer o que eu fiz. Fazer é bom. Gente, na primeira pegada eu já começo a parar o que ele está fazendo, porque já tem... Por quê? Você não consegue observar os mínimos detalhes da coisa. A posição que você põe as suas mãos no paciente é importantíssimo. Né? Essa pegada por trás, se você puser a mão errada, você vai fazer um alongamento do peitoral e não vai trabalhar a coluna. Não vai adiantar nada. Então, os detalhes são muito importantes. Eu acho que em tudo que se faz. Uma curiosidade, Odair, como é que você vê, me surgiu agora, você falando do assédio. Então, eu sempre digo para isso, seja em qualquer tipo de massagem. Antes de você responder isso daí, vou só avisar que já passou 15 minutos, tá? Tá, vou só que o início foi os minutos de silêncio pelo povo que morreu, famoso, que morreu do final da última live para agora. Vai somando de um em um. O Pelé já vale uns 10. Aí tem Roberto Dinamite, teve o ex-Papa, tem um monte aí. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: seja em qualquer tipo de massagem, não é só na quiropraxia.
não se encosta nada além das mãos no paciente. E dependendo do lugar onde você vai pôr as mãos, você tem que avisar, olha, eu vou pôr a mão aqui desta maneira, tudo bem? E não ir botando a mão de qualquer maneira. Eu briguei muito no EOMA com o problema do AMAR, o deslizamento peitoral dorsal. Consegui agora. Vai tirar. Né? Vai se explicar que existe, mas não se vai fazer. Então, é preciso muito cuidado. Né? Eu sempre digo assim, ponha o seu paciente numa posição que você consiga trabalhar, mas que ele não encoste no seu corpo, que você encoste o seu corpo nele. Esta quiropraxia, que eu digo que pega por trás a pessoa, eu recomendo que seja feita sentada. A pessoa sentada. Então, o que você vai encostar no paciente é o seu tórax, nada mais do que isso. Senão, literalmente, se você fizer em pé, literalmente você está encoxando a pessoa. Então, há de se tomar muito cuidado, porque hoje tudo é assédio sexual. Tudo. Então, é necessário que se tome muito cuidado. Nós tivemos um caso, um tempo atrás, aí, de uma pessoa que veio reclamar junto ao SATOSP, porque ela foi fazer uma massagem e teve assédio. Ora, primeiro foi assim, que tipo de massagem ela foi receber? Drenagem linfática pré- e pós-cirúrgica manual. Primeira coisa que você tem que fazer, a pessoa tem que tirar a roupa. Como é que você vai fazer massagem pré- e pós-cirúrgica que você usa um deslizante qualquer, seja óleo, seja creme, para poder deslizar a mão para fazer uma drenagem linfática? Depois ela disse que o terapeuta pôs a mão por baixo da calcinha dela. Eu não sei que tipo de calcinha ela estava usando, nem tampouco ela explicou. Né? Mas dependendo do tipo de roupa que está, não tem como, porque quando você vai trabalhar os gânglios linfáticos na região da virilha, não tem como, gente. Né? Ela foi para a delegacia e foi fazer queixa contra esse terapeuta. O delegado deu risada na cara dela, né? Porque, minha senhora, só vai fazer uma massagem que tem que passar creme, só quer que passe o creme por cima da roupa para fazer? Mas ela veio reclamar, ela queria que o SATOSP tomasse uma providência contra este profissional. Ele nem sindicalizado era. A partir daí, nós não poderíamos ter feito nada com ele. Mas, se fosse sindicalizado, ao contrário, nós iríamos defendê-lo, porque ela foi procurar uma coisa que ela não sabia o que era. Mas nessa situação, Odair, acho que ter alguém dentro da sala, junto, uma assistente, eu acho que minimiza isso. Também é complicado, porque tem gente que não gosta. Mas... Né? Você ter um auxiliar, como se fosse uma enfermeira, tá? Uma coisa assim, tudo bem. Né? Levantaram, numa ocasião, levantaram a hipótese de estar filmando. Como é que você vai filmar isso, cara? Aí fica mais explícito ainda a coisa. Dependendo do ângulo, pode comprometer. Exatamente. Né? Gente, mas isso acontece de qualquer terapia, né? Qualquer manejo que você vai fazer, qualquer... Às vezes faltou explicação para ela, né? Faltou explicação. Ela achava que é uma coisa e... Porque as pessoas vão receber e não sabem o que vão estar recebendo. Né? Vai lá, eu quero receber tal massagem. Você conhece? Eu sempre pergunto, você já recebeu esse tipo de massagem? Você sabe como é que é? Independente. Isso é importante, né? Importante sempre perguntar.
Muito importante sempre Sim. perguntar. Se conhece, se Para sabe, evitar qualquer problema, né? evitar qualquer problema. Muito bom, gente. Nós começamos um pouco atrasado, tudo bem, né? Mas já são 20 horas e 41 minutos. Já passou em muito tempo. Nós vamos estar encerrando por aqui e deixando o convite para a próxima sexta-feira para todos aqueles que participaram da nossa live. Às Noite a 19 todos, horas. gente. Oi? Às 19 horas. 19 e não 19h30, tá, gente? Foi um equívoco. 19 horas. Boa noite, O minuto de pessoal. silêncio já foi, agora a gente toca o ano. Boa noite, bom Boa final noite, de Boa semana noite, para até vocês. semana que vem, se Deus quiser, gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite.